Não está autorizada a divulgação deste material de aula. Seu conteúdo deve ser utilizado exclusivamente pelos alunos do segundo e terceiro semestres do curso de Fisioterapia, Unip, Campus Rangel 2020. Hoje eu vou falar a respeito de semiologia da coluna lombar e sacral. Vamos fazer uma revisão em relação à parte anatômica, depois a anamnese, inspeção e palpação. Essa aula vai ser dividida em algumas partes. Pessoal, eu coloquei esse slide para vocês só para mostrar as curvaturas da coluna. Eu sei que vocês já sabem, mas para dizer para vocês uma outra forma que elas são chamadas de curvaturas primárias e secundárias. As primárias são as cifoses, né? Então, são as cifoses torácicas e sacrais. E as secundárias são as lordoses, cervicais e lombares. E elas recebem essa diferente nome de curvaturas primárias e curvaturas secundárias por causa do nosso nascimento. Quando a gente nasce, a gente tem uma cifose na coluna como um todo, inteira. E por isso as cifoses elas são chamadas de curvaturas primárias. Quando as lordoses são estabelecidas, né, conforme a gente vai ficando contra a gravidade, é que a gente vai chamar todas as lordoses de curvaturas secundárias, tá? Por isso elas são chamadas de secundárias, porque elas acontecem secundariamente à nossa exposição à gravidade. Nesse slide, a gente vai ver uma revisão anatômica da coluna lombar, né? Então, a gente tem todas as vértebras lombares, de L1 a L5 aqui, né? Eu quero que vocês observem o espaçamento entre elas, com disco intervertebral, processos espinhosos, processos transversos. E essa zona de contato aqui que vai fazer a articulação do sacro, que eu vou mostrar no próximo slide para vocês, tá? Então, esses são pontos muito importantes, esses são os forames que saem os nervos da coluna lombar, assim como de todo o resto do trajeto da coluna, né? Aqui eu estou especificamente falando da lombar. Nesse slide eu quero evidenciar para vocês especificamente essa zona de contato, como eu já tinha mostrado no slide anterior para vocês, que essa zona de contato L5, S1, exatamente aqui em que a articulação da nossa quinta vértebra lombar com o sacro. É muito importante falar para vocês que essa transição L5, S1 é uma transição de um ponto muito crítico, né? Por que é ponto crítico? Porque a gente tem uma coluna, a lombar, que é absolutamente móvel, é a segunda mais móvel da nossa porção de coluna, a primeira é a cervical, e que se articula com uma região, que é a região sacral, absolutamente fixada, né? E aí, uma região de coluna muito móvel, se relacionando com outra absolutamente fixada, ela vai fazer com que essa transição L5-S1 seja uma transição um ponto crítico para a nossa coluna, né? Em que muitos problemas podem acontecer, principalmente as listeses, os escorregamentos, né, de vértebra, certo? Então, aqui mostra essa transição mesmo, né? A transição da quinta lombar com a sacral, né? Com a primeira sacral, com a S1, L5, S1, exatamente aqui, né? E aqui só evidenciando para vocês as curvaturas, né? O limite superior da curvatura lombar L1, o limite inferior da curvatura lombar L5, né? Então, a nossa lombar composta por 5 vértebras, vocês já sabem disso, e a L3 como sendo um ponto de maior curvatura, que é o ápice da lordose lombar da gente, né? E ela tá mais horizontal em relação às outras estão mais inclinadas. Esse slide vem mostrar para vocês os vetores de força. Dá uma olhada nessa parte, nessa figura aqui mais à direita, né? E nas setas. A nossa quinta vértebra lombar, ela tem vetor de força que é incongruente com o sacro, né? Então, é um vetor de força anterior e inferior, o que vai favorecer a listese dessa coluna. Então, a gente precisa, por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque a gente precisa ter uma musculatura anterior e posterior dessa coluna, que é, na verdade, o nosso core, né? Muito forte, para que a gente consiga segurar a nossa coluna nessa posição sem listeses. Esse slide aqui da esquerda, desculpa, essa foto aqui da esquerda, ela mostra pra gente também, olha, aqui
o vetor de força da lombar para baixo e para frente e o vetor de força sacral para trás e para cima, justamente pelos posicionamentos, né? Aqui a gente consegue ver também, olha, esse vetor de força para trás e esse vetor de força para baixo e para frente. Óbvio que a gente tem vetor de força em relação ao sacro, como está mostrando aqui, né? Mas a gente tem outros vetores de força que trazem essa vértebra lombar para frente. Então isso significa o quê? Que não dá para confiar só nos ligamentos para segurar essas vértebras. Eu vou mostrar ligamentos agora para vocês, né? E a gente tem que ter uma musculatura que sustente essa coluna. Então, core é um ponto muito importante para a gente manter a coluna lombosacra estável. Então, aqui nossos ligamentos que seguram a coluna. Estou mostrando esses ligamentos só na coluna lombar, mas eles estão presentes no trajeto inteirinho da nossa coluna como um todo, tá? Então, esse aqui, nosso ligamento longitudinal anterior, é muito importante. Ele fica na região anterior em relação ao corpo vertebral. Esse aqui, nosso ligamento longitudinal posterior, bastante importante também, né? Então, ter essa estabilização anterior e posterior ao corpo vertebral, sendo que a nossa medula passa por aqui, tá? Atrás do ligamento longitudinal posterior. A gente tem ligamento intertransversário aqui, muito importante. Tem ligamento, tem cápsula articular aqui acontecendo, ligamento interespinhoso, ligamento supraespinhoso. Então, muitos ligamentos que vão estabilizar essa coluna vertebral, que são absolutamente importantes. Então, no movimento, por exemplo, de inclinação lateral da coluna para este lado, os ligamentos deste lado da coluna ficam destendidos, tá? E aí a gente, por isso, tem que ter integridade dos ligamentos para que não haja, por exemplo, dor. Certo, depois da revisão anatômica que nós fizemos, a gente parte para a anamnese, então é onde a gente vai colher a história clínica do nosso paciente, né? Então a gente tem que colher dados em relação à idade do paciente, ocupação que ele tem, profissional ou de atividade de vida diária. A gente tem que colher dados em relação ao mecanismo de lesão que aconteceu com esse paciente. Se aconteceu alguma coisa abrupta, a gente pode falar de mecanismo de lesão. Se não aconteceu alguma coisa abrupta que leve esse paciente a fazer uma avaliação de fisioterapia, com queixa de questão lombar, aí a gente tem que tentar identificar no dia a dia do paciente, não o mecanismo de lesão, mas os fatores todos que podem estar influenciando nessa dor lombar do paciente, né? Qual local exatamente dói na região lombar do paciente, que limites essa dor traz, se traz alguma limitação do ponto de vista de atividade de vida diária, alguma coisa que ele não consiga fazer, que ele precise de, por exemplo, de uma ajuda de uma pessoa de fora, né? Se essa dor traz irradiação para a região anterior do tronco, né, da lombar baixa ou do membro inferior. Como essa dor é profunda, a dor é superficial, a dor, ela se apresenta em forma de queimação, ela é contínua, ela é pulsada. A gente tem que perguntar como é essa dor, que hora do dia essa dor aparece, né? É mais de manhã, é mais de tarde? No próximo slide eu vou falar isso melhor para vocês. Essa dor está melhorando ou ela está piorando? Como que tá? Né? Que coisas que essa pessoa faz, né? Ou que posturas a pessoa faz que aumentam ou que possam diminuir a dor. Né? Por exemplo, tem paciente que vai falar que quando eu deito melhora, ou quando se eu ficar deitada, se eu ficar sentado, piora muito a dor. Então, para melhorar a dor, eu tenho que ficar em pé. Então, essas coisas todas a gente tem que questionar o nosso paciente. A dor piora de manhã, né? A dor piora à noite, aqui é uma continuidade da anamnese, né? Então, como que essa dor se comporta? Tem muitos pacientes que dizem que a dor piora de manhã, que porque quando acorda travado e que se move, aí a dor vai melhorando. Então, essas dores que elas são piores de manhã e que vão melhorando conforme o paciente vai se movimentando, elas costumam ter relação com a questão reumatológica do paciente. E as dores que pioram à noite são dores que, no geral, estão relacionadas com a parte muscular, estar contra a ação da gravidade, né? Que movimentos que fazem doer? Que movimentos que fazem melhorar a dor? São duas perguntas que a gente deve fazer também para o paciente, né? Então, tem paciente que diz, só quando eu sento que melhora a dor. Ok, só quando senta que melhora a dor, a gente vai começar a relacionar com a ação muscular, vai relacionar com uma hiperlordose, talvez, né? Com a ação da gravidade, enfim, né? Então, a gente tem que identificar no dia a dia do paciente o que faz melhorar e o que faz piorar também, né?
A parestesia está presente? Tem alteração de sensibilidade? Essa parestesia ela pode ser irradiada, né? Então tem um formigamento. Então esse paciente vai dizer assim: ah, sim, eu sinto uma anestesia, eu não sinto essa região corporal, né? Ou eu sinto um formigamento nessa região, né? Então, que região a gente tem que identificar? Que é essa, né? Pode ser irradiado, tem relação com nervo, tá? Que é muito importante a gente identificar essas dores irradiadas com nervo ou alteração de sensibilidade com nervo, né? Qual atividade que o paciente faz em relação ao lazer habitual, né? Qual que é o lazer do paciente? Continua fazendo, né? Essas atividades de lazer, elas pioram ou elas melhoram a dor do paciente? Então, isso a gente tem que perguntar também, né? Outra coisa muito, muito, muito importante é a questão do sono, de dormir, né? Não é se dorme bem ou não, até é também, mas qual é a posição de dormir, né? Qual posição mais dorme? Dorme de lado, dorsal, ventral? Como é a qualidade desse colchão, como é a qualidade do travesseiro. A gente tem que perguntar se o paciente usa travesseiro entre os membros inferiores, travesseiro que posiciona membro superior também, né? Então, o colchão tem que ser de qualidade, travesseiro tem que ser de qualidade, e a gente tem que indicar o decúbito lateral com os travesseiros na perna e no membro superior para alívio da dor do paciente, tá? Então, não só a posição de dormir, como a qualidade de travesseiro e colchão. Que tipo de sapato o paciente usa também é outra coisa muito importante, né? Sapato de salto, assim como sapatos de má qualidade em relação à estruturação do arco plantar, podem influenciar na coluna lombar do paciente, né? Então, sapatos de salto podem favorecer uma anteriorização do centro de gravidade, aumentar a lordose lombar do paciente, certo? Então, quanto tempo no dia usa esse sapato de salto? E sapatos que não tem arco plantar nenhum, não tem estruturação nenhuma, ou tem desgaste muito grande na lateral, no bordo lateral, no bordo medial do sapato, também fazem um desalinhamento corporal. A gente tem que entender que as pessoas, elas são uma cadeia muscular e que às vezes o problema distal pode refletir lá na coluna lombar, tá? E por fim, a gente pergunta se o paciente está utilizando algum tipo de medicação, tá? Se ele usa medicação para dor, se essa medicação tem indicação médica, se ele está fazendo por uso dele próprio, né? Ele que decidiu a automedicação, tá? Então, essas coisas todas têm que ser questionadas para o paciente. E depois de colhida a anamnese do paciente, a gente parte para a inspeção. Então, a gente vai observar esse paciente. O paciente tem que ser observado na posição em pé e na posição sentada também. Quando a gente avalia a coluna lombar e sacral, a gente tem que posicionar, tem que observar o paciente nas duas posições. Antes de mais nada, eu quero atribuir responsabilidade a esse... não é responsabilidade, mas é mérito a esse slide ao pessoal da USP, tá? Eles disponibilizaram esse slide, tá de livre acesso. Eu estou usando o slide deles, porque eu achei de boa qualidade, mas estou atribuindo a eles o mérito de ter feito o slide. É só para complementar a nossa aula, tá? Então, o paciente então tem que ser tem que ser examinado na posição em pé e sentado e nas posturas anterior, posterior e lateral. Isso vocês já sabem, para todos os segmentos corporais é assim. O diferencial aqui é que o paciente tem que ser observado sentado também, tá? Porque a nossa coluna lombar, ela recebe todo o peso corporal quando a gente está sentado. Devemos observar marcas cutâneas, presença de lesão de pele também na região toda lombar. Na vista lateral, a gente vai observar o comportamento da lordose lombar do paciente. Então, olha aqui a gente tem representação de duas fotos, né? Então, o paciente aqui, ó, com uma hiperlordose lombar, e a gente sabe que a hiperlordose lombar, ela está acompanhada de uma anteroversão da pelve, desculpa, né? Aqui a paciente está com flexão do cotovelo para liberar a vista lateral para a gente, tá? Então, toda hiperlordose lombar está acompanhada de uma anteroversão da pelve, ou pelo menos quase toda, tá? É muito comum esse padrão. E toda a retroversão da pelve está acompanhada de uma toda retificação da lombar está acompanhada de uma retroversão da pelve, certo? Traduzindo nesta postura que a gente está vendo aqui, né? A gente está vendo uma retificação da lordose lombar do paciente e uma retroversão da pelve aqui, tá? Então, à vista lateral, a gente observa a angulação da coluna lombar e posicionamento pélvico. Na vista posterior, a gente vai ver
os desalinhamentos laterais. Então, qualquer desalinhamento lateral da coluna, né, se traduz numa escoliose, que pode ser em S, como essa daqui que vocês estão vendo aqui, né, na foto da esquerda, né, ou pode ser uma escoliose em C, que a gente não tem aqui na região, tá? Aqui nesse slide. E aí, quando a gente tem uma escoliose, a gente também vai ver um desalinhamento do ombro do paciente, né? A gente vai ver um ângulo, um triângulo de Tales, né? Ou um ângulo de Tales aqui maior. A gente está vendo aqui também um ângulo de Tales maior desse lado aqui, ok? Né? E as escolioses todas. Então, a gente vê tanto o desalinhamento pélvico, como o desalinhamento do ombro, como alteração da curvatura. A gente vê, olha aqui a escápula do paciente, né? Toda desalinhada também, o ângulo inferior da escápula aqui em cima e o outro aqui embaixo, certo? Então, toda a vista posterior é muito importante de ser vista. É óbvio que quando a gente vai avaliar o paciente, a gente não avalia só um segmento corporal, mas aqui eu estou separando nessa aula, porque a aula é de lombo-sacra. Mas a gente deve avaliar o paciente como um todo, tá? Sendo que os pontos anatômicos, eles têm que estar desnudos, então espinha ilíaca póstero superior aqui tem que estar desnudo para a gente olhar direitinho, tem que avaliar a crista também, ilíaca do paciente, escápula, como a gente já viu nas outras aulas. Esse slide aqui é para mostrar para a gente a avaliação do ângulo de Cobb. O ângulo de Cobb, na verdade, é o ângulo que avalia a escoliose do paciente, ela dá a angulação da escoliose do paciente. Aqui ele foi representado nessa figura no desenho, mas a gente vai fazer o ângulo de Cobb na radiografia do paciente, né? Então a gente vai pegar a vértebra superior mais inclinada que tem, ou na verdade a última vértebra superior inclinada do paciente, a primeira vértebra superior inclinada do paciente e a última vértebra no bordo inferior inclinada do paciente, vai traçar uma linha reta aqui com régua, certo? Depois a gente vai, como tá aqui nessa figura de baixo, ok? Então, essa linha reta aqui, depois a outra linha reta, tanto na vértebra superior, última desalinhada, a primeira desalinhada e a última desalinhada embaixo. Depois eu traço uma outra linha em ângulo reto aqui, ângulo reto com a linha que foi traçada com régua da vértebra inferior e da vértebra superior. Olha, isso aqui significa ângulo reto, tá? Então, traço com régua outra linha. A intersecção destas linhas me dá o ângulo de Cobb, tá? O ângulo de Cobb é esse ângulo aqui que tá aqui, tá? É como se eu traçasse, então, vou traçar uma linha reta aqui, de ângulo reto aqui, tá? E outra linha de ângulo reto aqui. Aqui eu não tô conseguindo fazer muito reta, ok? Aqui e aqui. E o ângulo de Cobb é exatamente este aqui, ok? Então, este ângulo é o ângulo da escoliose do paciente. Esse slide mostra pra gente a avaliação que a gente deve fazer do paciente sentado, né? Aqui tá com a representação na vista lateral, mas a gente deve observar na vista anterior e na vista posterior também, né? Então, essa aqui representa uma figura com o paciente com retroversão da pelve, sentado, com retificação da coluna lombar, tá inadequado esse posicionamento do paciente, ele não tá sentando adequadamente com o isquio, não tá sentando, ele tá encostando o sacro aqui no apoio para sentar. Essa segunda figura, o paciente está sentando com uma hiperlordose lombar, está com o centro de gravidade todo deslocado para frente, aqui ele está com o centro de gravidade todo deslocado para trás, né? Uma hiperlordose acontecendo aqui, né? Essa hiperlordose com uma anteroversão da pelve acontecendo associada, e essa figura aqui representando o paciente sentando adequadamente, sentando com isquio, no ponto correto. Tá? Então, a gente tem que avaliar o paciente e enquadrar, dentro do possível, o ideal seria a gente avaliar o paciente se ele trabalha sentado no posto de trabalho, para identificar se está com adequação da cadeira, de adequação da altura da cadeira, da altura do estímulo visual aqui na frente, né? Enfim, a gente deve avaliar o paciente em todas as situações em que ele fica funcional. Essa foto aqui é só uma foto ilustrativa, aliás, ela serve também como educativa para os nossos pacientes, a gente pode apresentar para eles, né? Então, o paciente sentado com a representação do alinhamento da coluna, aqui uma coluna bem alinhada, com o paciente sentado com apoio de isquio aqui embaixo, né? E aqui ele sentado
com um volume no bolso, no caso aqui a carteira, mas qualquer outro volume no bolso pode atrapalhar. O celular pode estar presente, e aí faz um desalinhamento da pelve, né? O isquio aqui em contato com o volume do bolso e o paciente desenvolvendo, por causa do desalinhamento da pelve, uma escoliose em S. Tá? Então, esse slide é meramente ilustrativo, mas ele pode ser usado de forma educativa para mostrar para os nossos pacientes e orientá-los. Um outro ponto que a gente deve avaliar no nosso paciente é o posicionamento do sacro, né? Então, a gente tem movimento limitado em relação à articulação sacroiliaca, né? E a inclinação anterior do sacro, ela é chamada de nutação, e a inclinação posterior do sacro é chamada de contranutação, representado aqui nessa figura, certo? Nessas duas figuras. Então, aqui é a nutação, certo? Do sacro. O que acontece na nutação do sacro? A gente tem uma anteriorização do platô tibial, né? O sacro ele está mais horizontalizado, ele tem uma tendência de ficar na horizontal. Esse aqui é o platô sacral. O platô sacral ele vai ser anteriorizado na nutação, no movimento de nutação, e o cóccix do paciente vai ser posteriorizado, tá? Então, é uma tentativa desse sacro ficar mais na horizontal, tá? Nesse movimento de nutação, então, como eu já falei, tem a anteriorização do platô do sacro e tem posteriorização do cóccix do paciente. Tem aproximação das asas ilíacas, das cristas ilíacas e afastamento dos isquios, tá? No movimento de contranutação, é o contrário, né? O que vai acontecer no movimento de contranutação é uma posteriorização do platô sacral, né? Então, é como se o sacro do paciente fosse ficar mais verticalizado. Aqui na nutação, é como se houvesse uma tendência do sacro do paciente ficar horizontalizado, tá? E aqui, na contranutação, então, o platô do sacro posterioriza, né? Aqui, como eu estou mostrando, e o cóccix do sacro, anterioriza, tá? Numa tentativa do sacro ficar verticalizado, tá? Neste movimento de contranutação, acontece o afastamento das cristas ilíacas e a aproximação dos isquios, tá? Então, este é muito importante, esse movimento do sacro, né? Ou da articulação sacroilíaca, na verdade, mas esse movimento do sacro é muito importante da gente observar, porque pode estar relacionado com dores lombares, né? E uma outra coisa importante em relação a isso é que essa nômina, né, nutação e contranutação, caiu agora no concurso da Prefeitura de Santos deste ano, tá? Só para evidenciar para vocês. Pessoal, vou falar agora para vocês sobre a palpação, mas para a aula não ficar muito longa, eu vou encerrar a nossa primeira parte da aula aqui e falo na segunda parte da aula a respeito da palpação. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Qualquer coisa, nos encontramos no encontro ao vivo. Um abraço a todos.